Olá a todos, eu sou Eduardo Corsino, sou farmacêutico, atuo na área de gestão de risco aqui no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Mas antes de a gente iniciar a nossa palestra, eu gostaria de fazer um breve agradecimento aos colegas do Instituto IDEA e principalmente à doutora Ana Paula, pelo convite e poder participar da Jornada IDEA Ibero-Americana de Ciências Farmacêuticas. Bem, colegas do Instituto IDEA, doutora Ana Paula, muito obrigado. É sempre muito gratificante poder participar dos eventos que vocês trazem todos os anos brilhantemente para nós. Muito obrigado. Bem, pessoal, o tema dessa palestra é gestão de risco em serviços de saúde em tempos de pandemia da Covid-19, que eu acho que tem bastante correlação com o tema, né, dessa nossa jornada, que é o farmacêutico no mundo globalizado, desafios e perspectivas no pós-pandemia. Mas para a gente iniciar a nossa conversa, é preciso entender alguns conceitos referentes tanto à questão da gestão de risco, mas também da segurança do paciente. Alguns conceitos que vão trabalhar a questão da própria gestão de risco e da segurança do paciente. O primeiro deles, lógico, é a segurança do paciente, que a gente trata como um construto, né, de conceitos que vão permitir a instituição, né, a segurança do paciente é a ideia de que as instituições de saúde devem trabalhar e tratar os seus riscos até a níveis aceitáveis. O que quer dizer isso? Que é necessário que as instituições de saúde façam a gestão dos riscos inerentes aos próprios serviços de saúde, até que eles estejam em probabilidades tão baixas de ocorrerem que são considerados aceitáveis pelaquela instituição. E aí, para a gente conseguir reduzir esses riscos aos mínimos aceitáveis, é preciso que nós trabalhemos com o que nós chamamos de gestão de risco, que é a área de atividade, né, uma área de atuação multiprofissional, e aí hoje se insere bastante os farmacêuticos, que é a ideia de você identificar dentro dos processos de trabalho, né, dentro das instituições de saúde, onde nós possamos ter possíveis riscos e além de identificá-los, analisá-los, avaliá-los e tratá-los, para evitar que esses riscos se pronunciem em eventos adversos. E para a gente fazer isso, a principal área da gestão de risco que nós atuamos dentro da segurança da paciente é o que nós chamamos de gestão de risco operacional, que vai trabalhar no processo operacional de trabalho, ou seja, os processos de trabalho, a organização do trabalho, como o trabalho é executado. E aí a gente vai verificar onde tem possíveis lacunas que possam permitir falhas e aí sim gerar algum dano a um paciente ou a outra pessoa que também esteja frequentando o serviço de saúde. E aí eu trouxe, dentro da própria área da gestão de risco, né, alguns conceitos que muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Quem não é da área, propriamente dita, acaba confundindo alguns conceitos, que é o caso desse exemplo que eu trouxe para vocês, que é de perigo e risco, né? Apesar de muitas pessoas acharem, perigo e risco não são sinônimos aqui para nós da gestão de risco. O perigo, e aí eu até trouxe essa questão essa imagem aqui para vocês no slide, né, essa foto, onde eu vou tratar esses dois conceitos, risco e perigo. O perigo aqui, no caso, seria uma situação, uma circunstância ao qual a gente se depara, né, se confronta ou está atuando, por exemplo. E nesse caso aqui, onde estão esses dois trabalhadores da construção civil, nós temos uma situação perigosa, uma situação de perigo. Por quê? Porque eles estão trabalhando em uma certa altura. E trabalhar em uma certa altura vai trazer riscos associados a essa atividade. E aí, nesse caso, quando nós trabalhamos risco aqui, nós estamos trabalhando com probabilidade. E aí ele tem a probabilidade de cair. Então, consideramos que nessa atividade, trabalhar na altura é perigoso porque a gente tem um risco de queda. Então, quando a gente está falando desses dois conceitos, a gente precisa entender essa diferença. E aí, eu trouxe aqui uma outra foto no nosso slide, que a gente vai ter também o mesmo perigo e o mesmo risco, ou seja, aquele trabalhador ali, ele está atuando com uma certa altura, né, também na mesma área de atuação, na construção civil, então a gente tem o mesmo perigo e aí a gente tem o mesmo risco, que é o risco de queda. Entretanto, a diferença entre esta imagem e a anterior é que a gente acrescenta aqui um conceito que a gente chama de vulnerabilidade. Este indivíduo aqui, ele está mais vulnerável à queda do que os indivíduos da figura anterior. Eu vou voltar ela aqui para vocês darem uma olhada.
Aqui nessa figura, a gente tem um dos indivíduos, isso, por exemplo, dá para a gente perceber bem na foto, que ele está amarrado aqui por essa corda. Então, a probabilidade de ele cair é reduzida. Então, ele tem uma vulnerabilidade à queda menor do que esse indivíduo aqui, dessa segunda imagem, que não está amarrado a nada. Ou seja, numa mesma situação de perigo e uma mesma situação de risco, nós temos vulnerabilidades diferentes. E aí, eu trago uma terceira imagem aqui para a gente trabalhar dentro dos nossos conceitos na gestão de risco. Dentro dessa imagem, nós temos também o mesmo perigo, tá? E o mesmo risco. Ou seja, a gente tem uma situação perigosa porque andar de moto é considerado perigosa porque a gente tem um risco associado a ele, que é o risco de queda, que pode levar até mesmo à morte. E aí, a gente tem, dentro de uma situação, um grupo de pessoas, que a gente tem aqui ainda o conceito de vulnerabilidade. Entretanto, a gente precisa entender que dentro do conceito de vulnerabilidade, num grupo de pessoas, a gente apresenta, quando a gente tem o mesmo risco, o mesmo perigo, a gente pode apresentar no mesmo grupo de pessoas vulnerabilidades diferentes. Ou seja, a gente tem aqui nessa imagem esse indivíduo de blusa azul que ele tem considerado uma vulnerabilidade à queda maior do que os outros, principalmente esse primeiro indivíduo ao qual está segurando na moto. Ou seja, se acontecer de essa moto passar numa lombada ou num quebra-mola, a gente vai ter, né, o balanço dessa moto que provavelmente pode levar este indivíduo de blusa azul à queda em comparação que os outros que estão segurando mais diretamente na moto pode não ter essa queda. Então, dentro de um mesmo grupo, com o mesmo risco, com o mesmo perigo, nós temos vulnerabilidades diferentes. Nessa outra imagem aqui, a gente ainda vai trabalhar risco e perigo, que seria perigo de estar na altura, o risco de queda, porém aqui a gente tem um outro conceito que é o que nós chamamos de impacto. Ou seja, quando um avião cai, ele causa um impacto que leva com que as autoridades e a própria empresa aérea tenha que tomar atitudes devido à grande comoção, por exemplo, que é essa queda de avião e que os próprios familiares das vítimas acabam pressionando, né, e causando uma comoção muito grande que faz com que as pessoas tenham que agir de imediato. Então, quando a gente tem um impacto associado a um evento adverso, muitas vezes esse evento pode nem ser tão grave assim, mas o impacto faz com que nós, da gestão de risco, e quem tem as responsabilidades por investigar e tratar aquele problema, tenha que agir de forma mais rápida. Aqui eu tenho uma mesma situação de perigo, né? Os trabalhadores ali estão na altura, trabalhadores da construção civil, também têm o risco de queda, por eles estarem trabalhando na altura. Os riscos operacionais são aqueles considerados que, quando eles se materializam em eventos, eles tendem a ou reduzir ou paralisar completamente a atividade finalística da instituição. Ou seja, quando esses caras aqui que estão trabalhando, né, se eles caírem dessas escadas aqui, né, se lesionarem, né, quebrar algum membro, eles vão paralisar completamente, né, a obra que eles estavam fazendo aqui, né, nessa casa dessa senhora. Então, por quê? Porque eles estão fazendo. Foi uma falha, um evento que aconteceu no processo operacional. E aí, geralmente, quando nossos processos operacionais são abalados, geralmente ou a gente reduz a nossa atividade, a nossa condição de atendimento, ou a gente, às vezes, até mesmo dependendo da gravidade do evento, até mesmo precisa ser paralisado completamente o atendimento dentro da instituição de saúde. Bem, muitas vezes o risco e o perigo estão muito óbvios, né? Então, assim, aqui a gente tem um tubarão e uma pessoa aqui do lado, né? Que se cair na água, o tubarão pode comer. Então, eu tenho uma situação de perigo aqui, que o perigo é o tubarão, e o risco é essa pessoa aqui, desse homem aqui, ser comido pelo tubarão. Então, às vezes, a situação de risco e perigo está muito óbvio. Entretanto, quando a gente tende a apenas se focar no óbvio, a gente acaba tendo um problema dentro da gestão de risco, que é você perder a visão, que a gente chama de visão periférica, né? De conseguir observar o todo. E por que isso é preciso? Porque os eventos adversos, na grande maioria das vezes, eles são multifatoriais, são ocasionados por mais de uma causa.
Então, a gente não pode apenas olhar aquela mais óbvia. Por quê? Porque se a gente colocar barreira apenas de nenhuma das causas, as outras causas vão continuar sem barreira e vão continuar promovendo que o evento adverso ocorra. Então, é bastante importante que o gestor de risco, né, o gerente de risco, ele tenha uma visão bastante ampliada de todo o processo de trabalho e não apenas aquela que está diretamente relacionado com um evento. Aqui eu trago uma outra imagem que também a gente precisa ter em mente quando a gente está trabalhando com a gestão de risco, né? Essa aqui, ao contrário da outra imagem, ela não é muito fácil de se reconhecer quais são os riscos e o perigo dessa situação aqui, dessa imagem, né? Muitas vezes eu mostro aqui nas minhas palestras essa imagem, apesar de estar escrito ali, né, colisor de partículas, as pessoas tendem a não entender e não conseguir desvendar o que é aquilo ali, né? Então, assim, essa imagem eu trago para dizer a seguinte questão. Não é preciso eu ser especialista na área ao qual o evento ocorreu, para que eu possa tratar os riscos, identificar os riscos e trabalhar como gestão de risco naquela unidade. Ou seja, eu não preciso ser um cirurgião para poder trabalhar a gestão de risco dentro de um centro cirúrgico. Por quê? Porque a gestão de risco ela trabalha com metodologias e técnicas que vai fazer com que nós consigamos identificar os riscos e conseguir até tratá-los. Então, é lógico que a gente vai entender o seguinte: dentro dos processos de trabalho, sempre há um risco de falha. E aí a gente precisa apenas usar de metodologias que a gente tem bem estabelecidas na literatura para identificar essas falhas e conseguir solucionar e colocar as melhores barreiras para evitar a propagação desses riscos. Bem, eu trago aqui um caso que foi bastante emblemático, que foi o caso Panam, que foi um evento assim catastrófico, né, dentro da área da aviação civil, que foi assim, considerado o pontapé para a gestão de risco operacional, né? Então, esse caso, não sei se vocês conhecem, mas foi um acidente aéreo que ocorreu nas Ilhas Canárias, lá no aeroporto de Tenerife, devido, na época, ter ocorrido um atentado no aeroporto de Madrid. E aí os aviões, né, os voos estavam sendo transferidos para o aeroporto de Tenerife. Então, naquele dia, lá em Tenerife, estava um dia bastante atípico, com uma quantidade muito grande, muito maior do que o costume, de aeronaves, né, decolando e pousando. Estava um dia bastante nublado, as pessoas estavam bastante nervosas também, porque havia uma chance, né, uma possibilidade também de ter um atentado terrorista naquele aeroporto. E aí acabou que, devido a falhas de comunicação, duas aeronaves se chocaram, uma estava taxiando e a outra estava tentando decolar. Essas duas aeronaves estavam se comunicando com a torre e aquela confusão e aquele nervosismo todo, por esse incremento desse dia atípico, fez com que a falha na comunicação permitisse que as duas aeronaves, né, manobrassem na mesma pista, e aí isso gerou um evento bastante catastrófico, que foi a destruição total das duas aeronaves. E a partir daí, se começou a pensar que era necessário se gerir os processos de trabalho onde se colocasse barreiras para evitar que novos eventos como esses ocorressem dentro da aviação. Por isso que hoje, quando a gente vai andar de avião, a gente espera um pouco antes de decolar, porque precisa de autorização da torre, precisa ser feito um checklist de todo um instrumento dos pilotos, as aeromoças fazem todas aquelas orientações. Então, há toda uma sinalização, uma verificação, um checklist, e a gente só passa para a etapa seguinte, após a anterior está totalmente ok, está tudo correto, podendo seguir para frente. Então, essa ideia também veio para dentro da área da saúde, e aí hoje é o que nós trabalhamos dentro da gestão de risco para a segurança do paciente. E aí a gente começa a entender que, para a gente conseguir garantir a segurança do paciente, é preciso se gerir os processos de trabalho dos serviços de saúde. E aí eu trago aqui essa imagem de um serviço de saúde, é uma unidade de terapia intensiva, onde é bastante fácil a gente entender que ali pode haver bastante risco devido à complexidade da atividade que é exercida dentro do serviço de uma terapia intensiva, né? A quantidade de medicamentos que é utilizada, a quantidade de equipamentos, conexões, né? A própria gravidade clínica dos pacientes, isso gera um grau de bastante complexidade e, com isso, bastante risco associado ao processo de trabalho.
Aqui uma outra imagem também, né, de uma cirurgia, provavelmente uma cirurgia cardíaca pela quantidade de instrumental. E aí a gente também, só de olhar a imagem, a gente consegue entender que esse processo é bastante complexo e por isso também tem bastante risco associado a ele. E aí eu trago essa outra imagem para a gente começar a entender um pouco como é que a gente trabalha a lógica da gestão de risco dentro do serviço de saúde. Comparando essas imagens, né, da unidade de terapia intensiva, do centro cirúrgico e aqui da central de material e esterilização, onde a gente tem duas colegas ali trabalhando, uma montando um instrumental, a caixa de instrumental cirúrgica, a outra ali fazendo os chumaços de gás, né, para esterilizar. Aí eu pergunto a vocês, essa atividade da central de material, ela é mais ou menos complexa do que as outras? E aí, eu vou falar para você o seguinte, quando a gente está falando de processos assistenciais, a gente precisa entender o que a gente chama de processo ponta a ponta. Ou seja, dentro das instituições de saúde, o nosso processo operacional é o processo de atendimento à saúde, é o processo de atenção à saúde, por exemplo. Logicamente, pode ter de prevenção, né, de recuperação da saúde, de educação, mas, como vamos dizer, a atenção à saúde. Então, estamos numa unidade, um hospital geral, e aí uma das finalidades dele é a atenção à saúde. E aí o processo começa, pessoal, desde quando o paciente entra, bota o pé dentro da nossa instituição, até ele sair por uma alta ou uma transferência. O processo é único, é um processo só. E o que acontece é que esse paciente ele vai passar por diversos estágios com diversas atividades diferentes para o processo de promoção de atenção à saúde a ele. Ou seja, ele vai passar por diversas atividades médicas, de enfermagem, de farmácia, de laboratório, a própria atividades administrativas que vão fazer o processo de ponta a ponta, que é o processo de atendimento à saúde. E para a gente trabalhar os processos, os riscos desses processos, devemos pensar que a unidade de saúde é uma instituição única, né? Ela é uma única instituição e ela tem um processo único que é desde a entrada até a saída do paciente. E aí, eu trago aqui a ideia de que, para a gente trabalhar os riscos operacionais, nós precisamos gerenciar os riscos dos processos de trabalho. E aí a gente precisa, desde a identificação, avaliar, controlar e também revisar os riscos. Este é o ciclo da ação da gestão de risco, não só dentro da área da saúde, mas em todas as áreas que atuam com gestão de risco. Então, desde a identificação até a revisão das nossas práticas, das nossas barreiras implantadas, é o que o gerenciamento de risco, né, os núcleos de segurança do paciente, como a gente pode chamar aqui no Brasil, e demais serviços que atuam dentro da unidade de saúde com gestão de risco, vai trabalhar. Então, é bastante importante que a gente consiga fazer uma boa identificação de todos os riscos para a gente não ter nenhuma falha, nenhuma lacuna dos nossos processos sem proteção. É para a gente avaliar qual é o grau desses riscos, se é maior ou menor, para a gente saber qual desses riscos que a gente trata primeiro. A gente precisa colocar mudanças de processos, que a gente chama de barreiras de contenção, de propagação de eventos, e sempre revisá-los. Por quê? Porque quando a gente coloca uma barreira de segurança, né, a gente muda o processo de trabalho. E quando a gente muda o processo de trabalho, não é mais aquele anterior. E aí a gente muda também os riscos associados àquele novo processo de trabalho. E muitas vezes, quando a gente coloca alguma barreira, a gente pode até mesmo ter se pronunciado ali riscos maiores do que o que a gente tinha nos processos anteriores. Então, por isso é sempre importante a gente revisar os riscos, mesmo após quando a gente ter implantado alguma barreira de segurança. E aí, eu trago aqui para vocês a questão da pandemia da Covid-19, né? Então, assim, não é de hoje, né? Na verdade, desde o Errar é Humano, lá em 1999, que a gente vem falando da necessidade da segurança do paciente, de se gerir os riscos, de que eventos adversos ocorrem, que óbitos dentro dos serviços de saúde ocorrem devido à falha de processos. Mas, então, por que a gente precisa pensar nisso com a questão da pandemia da Covid, né? O que acaba acontecendo? Eu falei para vocês o seguinte, quando a gente tem aí um ambiente com bastante complexidade, a gente tem riscos associados a ele. E aí, quando a gente está dentro de uma situação de pandemia, né, onde a gente
tem uma mudança da nossa rotina, né? A gente tem uma situação de tensão a mais ali naquele processo de trabalho, a mesma coisa que aconteceu lá em Tenerife, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, olha, a trabalhadora toda paramentada para evitar ela mesma se contaminar ou contaminar alguém. A gente tem aí a equipe de saúde tentando desvendar como tratar esses pacientes, né? A gente ainda tem muitas dúvidas relacionadas com a doença da Covid-19, né? Quais são as sequelas que são que esse vírus ainda pode proporcionar, qual é a melhor forma de tratamento, qual é a terapia adequada, né? Então, principalmente aqui no Brasil, a gente tem aí bastante campanhas, né, de tratamentos que não tem nenhuma evidência científica. Infelizmente, isso tem acontecido bastante. E aí isso é bastante grave e acaba trazendo uma tensão ainda maior dentro dos serviços de saúde, onde a gente tem aí os nossos profissionais muitas vezes com muito mais dúvidas do que com certezas para se trabalhar. E aí você muda completamente o ambiente de trabalho, as condições de trabalho, as questões de estresse dos próprios profissionais, né? E aí a gente tem situações como essas, né, onde você tem um paciente grave, com vários profissionais próximos, e aí como é que faz? Se pode chegar perto, quem vai primeiro, quem não vai, como é que eu me paramento, como é que eu me desparamento, principalmente porque a gente tem aí na literatura bastante relatos de que profissionais de saúde acabam muitas vezes se contaminando justamente na desparamentação dos EPIs, a própria questão de como tratar esses pacientes, né, uma questão bastante debatida na literatura, se prona o paciente, se não prona esse paciente. Então, como é que a gente vai fazer? E toda essa circunstância, essa mudança da rotina da instituição de saúde acaba incrementando mais ainda a complexidade do atendimento no serviço de saúde e, com isso, aumenta muito mais os riscos e a probabilidade dos eventos adversos se pronunciarem em muitas vezes eventos adversos graves, tá? É lógico que, falando aí de probabilidade, a gente sempre quer ter a probabilidade, né, correr atrás do risco bom, que é a gente conseguir realmente tratar dos nossos pacientes de forma segura, que a equipe de saúde, né, e demais frequentadores do serviço de saúde se mantenham ígidos, saudáveis, né, protegidos, e os nossos pacientes aí tendo alta e se recuperando completamente, podendo ir de encontro com seus familiares novamente. Então, a gestão de risco ela vai trabalhar tanto evitando os riscos ruins, como também tentando buscar e otimizar os processos de trabalho que dão certo e que acabam trazendo resultados positivos. E aí, a forma que a gente pode fazer isso é de duas formas. Uma delas, a que a gente chama de gestão reativa ao risco, né? Que é quando a gente tem um evento adverso, e, né, ou seja, o risco ele já se pronunciou em evento, né? Então ele já deixou de ser risco e se materializou, né, que é o que a gente diz. E aí a gente tem uma referência nessa questão, que é o Charles Perrow, que ele veio depois de uma investigação que ele fez num acidente, né? Que ele investigou numa indústria, mas ele trouxe para a gente a teoria da complexidade, né, das organizações complexas. Ele diz o seguinte, que quanto maior a complexidade do serviço, né, da instituição, da atividade humana, maior é a probabilidade de ocorrência de eventos adversos. E quando a gente está falando de complexidade, a gente vai entender que a literatura traz para a gente isso, que o serviço de saúde, né, nós da saúde, nós atuamos na segunda área mais complexa de atuação. A gente perde apenas em níveis de complexidade para a atividade aeroespacial. Então, é de se esperar que, dentro dos serviços de saúde, ocorram sim, vai ocorrer eventos adversos devido à teoria aí do Charles Perrow. Então, já que a gente sabe disso, a gente precisa tomar atitude para evitar que esses eventos se pronunciem realmente. E aí ele traz dentro da ideia de investigação para entender por que os eventos ocorreram, né? Porque quando nós entendemos os motivos dos eventos, a gente consegue colocar barreiras para evitar que eles se repronunciem.
E aí ele traz a ideia do deposer, né, que é a forma de investigação do gestor de risco, onde ele deve ter aquele olhar ampliado que eu falei, onde ele vai precisar entender o desenho da instituição, dos processos de trabalho, quais são os equipamentos, o material, os insumos que são utilizados, as equipes que trabalham ali, né, quem são os operadores, né, os profissionais, como é que é feita a forma de produção e como é que é o ambiente de trabalho, né? Então, tudo isso vai se somar para que as diversas forças acabem contribuindo para que a probabilidade se torne realmente um evento adverso. E aí, seguindo a ideia do Charles Perrow, a gente tem um outro autor dentro da área da segurança do paciente, que é bastante falado, que é o James Reason, que ele pega da teoria do Perrow e elabora a teoria da latência dos eventos, né? Ou seja, ele vem trazendo a ideia do errar é humano, né? Que a gente, quanto humano, a gente vai ter falhas, a gente vai acabar em algum momento da nossa prática de trabalho cometendo alguma falha. O próprio sistema, né? O desenho do processo de trabalho também trazem diversas falhas, e aí ele traz a ideia do queijo suíço, onde ele vai trazer a ideia de que os problemas, né, para ocorrer os eventos adversos, eles estão esperando apenas que um momento favorável para esse risco se tornar realmente um evento. E com isso ele traz a ideia do queijo suíço, onde seriam as barreiras de segurança, né? Essas diversas barreiras seriam as fases do queijo suíço. E quando essas lacunas do queijo suíço se alinham, a probabilidade ela se alinha de forma que ela consegue perpassar todas as barreiras e atingir o paciente. Um exemplo disso, né, bastante comum na nossa área, seria a utilização do medicamento dentro dos serviços de saúde. Por exemplo, se aqui a gente acompanhar na figura essa primeira barreira do queijo suíço, sendo o profissional prescritor, o médico, e nessa situação em que ele vai prescrever, ele se descuida, ele não se atenta, ele não revisa o que prescreveu e acaba prescrevendo um medicamento acima da dose máxima diária permitida, essa prescrição vai com uma falha para a farmácia. Por conseguinte, a farmácia também tem diversas dificuldades, né? Muitas vezes poucos farmacêuticos para muitos pacientes, e aí é praticamente impossível conseguir se revisar 100% das prescrições, né? Então, pode haver que essa prescrição não seja completamente avaliada pelo farmacêutico e essa dose máxima diária permitida não seja detectada, e aí esse medicamento ele é dispensado e chega até a equipe de enfermagem. Ora, muitas vezes os medicamentos eles são administrados por profissionais de nível médio, né, como os técnicos de enfermagem, que basicamente eles não têm farmacologia dentro do seu processo de formação, né, como uma disciplina do seu processo de formação. E aí, para eles, ficam, principalmente quem é recém-formado, não está acostumado com aquelas doses, né, daquela unidade de saúde, acaba não percebendo que aquele medicamento está acima da dose máxima diária permitida e vai até o paciente para administrar esse medicamento. E aí, aquela última barreira da nossa figura seria o próprio paciente, que muitas vezes, como o nome já diz, fica paciente só recebendo os cuidados, né? Ele não é um agente ativo do seu processo de cuidado, e aí ele também não questiona, ele também não avalia, ele também não pergunta, não revisa o que está sendo feito nele, ele acaba recebendo esse medicamento em altas doses e tendo os efeitos tóxicos devido a essa sequência de falhas, né, que a gente chama aí do alinhamento das lacunas do queijo suíço. E aí a gente tem uma outra forma de se atuar, né, além dessa de você ter o evento, ver como é que esse evento ocorreu e aí, a partir disso, começar a entender o processo e colocar as barreiras. A gente tem essa outra forma que é tentar evitar que o evento se pronuncie, ou seja, eu vou tentar agir antes que o evento aconteça. E isso a gente chama de gestão proativa do risco. Quando a gente vai fazer isso, é preciso a gente estabelecer diversas atividades para poder nós conseguirmos localizar e avaliar os riscos que tenham maior probabilidade de ocorrência e aí a gente conseguir fazer mudanças nos nossos processos operacionais para evitar que aquela sequência do queijo suíço acabe acontecendo. Então, para isso, a gente precisa estabelecer o contexto e o escopo
da instituição, e com isso a gente precisa fazer mapeamento dos processos, né? E existem técnicas para mapeamento de processos, softwares para isso, que nos auxiliam a mapear processos dentro da área de saúde ou dentro de outra instituição. Após esse mapeamento, a gente precisa entender, né, as condições de perigo ali, a gente começa a avaliar aquele mapa, aquele processo, a gente identifica onde possa ter lacunas, onde possa ocorrer eventos indesejáveis, a gente analisa qual é o grau de risco disso, se é muito forte, se a gente precisa correr logo para evitar, ou se ele é mais baixo, o risco é quase, a probabilidade é bastante remota de ocorrência de evento, se coloca barreiras ali, e aí com isso a gente consegue tratar os riscos de forma que a gente age antes do evento adverso ocorrer. E aí, para a gente conseguir fazer isso, né, a gente precisa entender como que se dá essa hierarquização dos processos, né? Desde a cadeia de valor, que é o objetivo da instituição, né? Pode ser atenção à saúde, pode ser prevenção, ou várias, né? E aí, quando a gente tem lá a cadeia de valor, que é atender a população, a gente pode ter dentro de uma mesma unidade diversos macroprocessos, né? Dentro da minha instituição, por exemplo, a gente tem a atividade de atenção à saúde, a gente tem a atividade de ensino, pesquisa e de promoção da saúde também. Então, a gente pode ter, dentro da mesma cadeia de valor, vários macroprocessos. E aí, num mesmo macroprocesso, ele pode se subdividir em processos, né? Ou seja, vamos dizer que aqui na figura, esse macroprocesso aqui do meio da nossa imagem, seja o processo de atenção à saúde. E aí, dentro do processo de atenção à saúde, a gente tem outros processos, que seria o processo de atendimento médico, o processo de atendimento farmacêutico, o atendimento de enfermagem e demais processos que ocorrem dentro da instituição de saúde. E aí, isso pode se subdividir, né, em subprocessos, né? Por exemplo, dentro do subprocesso da farmácia, a gente pode ter a área de clínica, né, de atenção farmacêutica, de cuidado farmacêutico, a gente tem o subprocesso de produção e dispensação de medicamentos, a gente tem o subprocesso de logística, então a gente tem aí subdivisões dos nossos processos. E aí, ainda dentro de um subprocesso, a gente tem diversas atividades que também se desdobram em tarefas e, por fim, procedimentos, que é onde nós descrevemos os POPs, o procedimento operacional padrão. E quando a gente mapeia isso, a gente vai desde a diagramação, quando a gente está lá a nível de macroprocessos, a gente vai trabalhar com o mapa do processo quando a gente está chegando até a nível de atividade, e aí quando a gente tem tudo mapeado até o detalhamento dos POPs, é o que a gente tem de modelo da instituição, né? Um exemplo de como pode ser dividido, né, a níveis de atividades reais entre a hierarquização do processo, né? Então, eu trouxe um exemplo simples aqui, que seria um processo de montagem de um armário, né? Então, a montagem de um armário como um todo, ele é o meu processo de trabalho, onde eu tenho subprocessos ali, como, por exemplo, a montagem das gavetas. E aí, se eu descer mais o detalhamento a nível de atividade, eu tenho a atividade de apertar os parafusos do meu armário, da minha gaveta. A tarefa seria o detalhamento do meu mapeamento de como se aperta esses parafusos, né? Então, como é que pega a chave de fenda, como é que posiciona o parafuso, até eu chegar lá nos POP, que você vai ter, como gira, né, para que lado, quantas vezes vai se girar essa chave de fenda. Então, quanto maior o detalhamento que você mapeia, mais você está chegando a lupa para perto lá da atividade realmente de onde as coisas acontecem. E aí você consegue ter uma visão mais detalhada de como as pessoas trabalham dentro da sua organização e assim você consegue identificar onde pode ter possíveis falhas. Aqui é um exemplo de mapeamento de processo que eu trouxe para vocês. É o mapeamento de procedimento de atendimento de emergência aqui na minha unidade de saúde, onde a gente tem o que a gente chama, né, esse retângulo de piscina, onde a gente tem o processo desenhado, e a gente tem nessa piscina diversas raias, onde você tem ali as áreas, né, de atividades. Ou seja, o processo de ponta a ponta, ele ocorre desde quando a gente tem essa bolinha verde, que é a entrada do paciente, a chegada desse paciente na nossa unidade de saúde, até a saída dele da unidade de saúde por uma alta ou por uma transferência, por um outro motivo.
Então, quando esse indivíduo chega, ele vai ser atendido geralmente na parte administrativa, né, para se fazer o cadastro, fazer a ficha, e aí ele é encaminhado para a área da enfermagem, né, fazer a avaliação dele, fazer a classificação de risco, né, fazer a identificação do paciente, todos os demais procedimentos, até esse paciente ser encaminhado para o serviço médico, onde ele vai ser examinado, vai ser passado uma prescrição para ele, às vezes, muitas vezes, solicitação de exames, volta lá para a enfermagem faz os procedimentos, volta para o médico para reavaliação e se ele estiver bom, recuperado, ele vai ser embora de alta. Então, notem que a gente tem diversas atividades com uma engrenagem, né, como se fosse uma engrenagem, diversos serviços trabalhando em conjunto para que o nosso processo de cuidado aconteça. E por isso, quanto maior a complexidade, quanto maior os estágios que esse paciente passa, maior vai ser a complexidade do serviço prestado a ele e, por isso, maior a chance também de ocorrência de eventos adversos. E aí, para a gente conseguir trabalhar uma forma de, depois que mapear, identificar os eventos que possam ocorrer, né, de forma proativa, eu trouxe uma ferramenta aqui que é simples de usar, não é a única que a gente usa dentro da área de a gestão de risco proativa, mas eu trouxe aqui o RASOP, né, que é um estudo de perigos e operabilidade, que ele é bastante utilizado dentro da área de gestão de risco proativa, não somente dentro da área da saúde, mas ele é bem simples. Na verdade, a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, e aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? Geralmente a gente trabalha com uma planilha, onde a gente identifica a área, né, o que a gente está avaliando, o processo, qual é o tipo de processo que a gente está avaliando, né? Coloca alguma observação referente, né, que seja necessária. E aí a gente começa a avaliar os riscos com uma equipe multiprofissional, onde o gestor de risco conduz essa reunião trazendo palavras-chave que comece a favorecer a discussão após a apresentação daquele mapa do processo. E aí a equipe, né, multiprofissional, ela vai começar a identificar os perigos e os desvios dos processos, daquele processo mapeado, e aí você começa a identificar ali onde pode ter riscos, né? Onde pode ter falhas naquele processo mapeado. E aí você pergunta, né? Você começa a trabalhar ainda com a equipe, quais seriam as causas que levam àqueles riscos a se pronunciarem, quais seriam as consequências depois que ele se materializa em evento adverso, como é que a gente faria para detectar que aquele evento vai acontecer, né? Um exemplo disso vai acabar o oxigênio do centro cirúrgico. Como é que a gente detecta isso? Colocando lá um alarme quando a pressão do cilindro do oxigênio está diminuindo, ele vai alarmar, então a gente consegue ter uma ação prévia antes de o oxigênio acabar dentro do período de uma cirurgia. A gente vai pedir para a equipe relacionar quais são as recomendações quando forem detectadas essas sinalizações, né? E a ação que deve ser tomada se aquele risco se pronunciar em um evento. E com isso, a gente, por fim, finaliza essa planilha, colocando ali quem seriam os responsáveis por cada ação daquela listada pela equipe, né? É importante a gente colocar aqui nome de pessoas e não de serviços, porque quando a gente tem nome de serviços, geralmente a equipe fica sem saber exatamente quem deles deve tomar a atitude e acaba muitas vezes a atitude não sendo tomada a tempo necessário para evitar que o evento indesejado ocorra. Então, pessoal, a ideia então, da gestão de risco hoje, né, é para garantir a segurança do paciente e demais colaboradores do serviço de saúde, frequentadores do serviço de saúde, é bastante importante, né, de ser aplicada, principalmente quando nós estamos trabalhando em período de uma pandemia, onde a gente tem aí uma adversidade, né, uma mudança dos nossos processos de trabalho tão grande que vai causar um incremento de risco bastante considerável dentro das unidades de saúde. Então, é isso que eu gostaria de fazer, trazer aqui para vocês na nossa palestra, e gostaria de agradecer novamente a todos os colegas do Instituto IDEA, também da doutora Ana Paula, e muito obrigado a todos vocês, né, pela paciência e pela atenção de todos. Muito obrigado e espero vê-los em uma próxima oportunidade.